Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos celebrando hoje a festa de São Pedro e São Paulo. Vocês vão dizer, foi dia 29 a festa de São Pedro? Exato. Mas como não é feriado, e é uma festa importante para nós, porque São Pedro e São Paulo são as colunas da igreja, está escrito na Bíblia, né? Então, nós tínhamos de celebrar. Então, celebramos hoje, no domingo. E é interessante. Eu vou conversar um pouco com vocês a partir desses textos da Bíblia que foram colocados aqui para nós. Vou começar com esse trecho do Evangelho de Mateus que eu acabei de proclamar. Olha, é uma coisa interessante. Esse texto, vocês já ouviram muitas e muitas e muitas vezes, que ele vai e vem de vez em quando nas nossas leituras de domingo. Muito bem. Então eu não vou repetir o texto, mas eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas que são importantes. Veja só, Jesus primeiramente pergunta para os apóstolos: o que o povo fala de mim? Quem eu sou? Então eles começam a dizer, e não era nada daquilo que o pessoal estava pensando. Hoje é a mesma coisa. Se você começar a perguntar para o povo aí, quem é Jesus? As pessoas vão dar as mais variadas respostas. Aí Jesus se vira para aquele grupo que estava com ele já fazia algum tempo, né? E vocês? O que vocês pensam que eu sou? Veja, eles já tinham convivido com Jesus há algum tempo. E aí então Pedro, Simão Pedro, ele vai responder e ele vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Veja, tu és o Messias. Messias é uma palavra, se nós traduzirmos para a nossa língua, significa ungido de Deus. Então era uma personagem que na Bíblia vocês vão encontrar, prometido. Ele viria salvar o povo. Vocês vão encontrar isso. Então o Messias traduz também como Cristo, no grego, por isso que a gente chama Jesus Cristo. Se a gente for traduzir para a nossa língua, a gente iria dizer Salvador ungido, né? Muito bem. O Filho de Deus vivo. Filho de Deus, quer dizer, é uma coisa impressionante que aquele homem tinha descoberto em Jesus o Messias e mais ainda, o Filho de Deus. E aí então Jesus vai dizer para ele, né, que ele era feliz. Aquilo não era ninguém que tinha ensinado, tinha sido uma revelação de Deus, né? Agora, veja só, o que acontece? Ele, naquele momento, ele viu quem era Jesus, mas ele foi só entender quem era Jesus depois. Veja só que chegou um momento em que ele não queria que Jesus morresse por nós, né? Depois negou Jesus 3 vezes. Então ele foi conhecer realmente Jesus depois que Jesus ressuscitou e ele recebeu o Espírito Santo. Aí então Pedro realmente conheceu quem era Jesus. Agora vocês vejam outra coisa, consequência. Ele conhece a si mesmo. Conhecendo Jesus, ele sabe quem ele é e qual é realmente a missão dele. Por isso que Jesus vai dizer que ele ia ser a pedra sobre a qual se construiria a igreja, né? A pedra, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Mas Jesus deixa alguém que nesse mundo faça as vezes de Jesus, que a gente veja, né? E que seja aquele que une todos nós na mesma fé, entenderam? Então a pedra. Depois Jesus diz que ele vai ter a chave, vai ser o chaveiro do reino dos céus. O que Jesus quer dizer com isso? Ele ia ter poder, de poder na igreja, o reino dos céus. E esse poder, como é que seria? O que ele decidisse seria ratificado por Deus. Se ele, como diz aqui, né? Ligasse, seria ligado no céu. Desligado, seria desligado no céu. A missão de Pedro, ele recebe. É interessante isso para nós. Às vezes, nós não temos
Jesus não entra na vida da gente como devia entrar. Jesus, ele é uma luz. Quando ele entra na vida da gente, a gente começa a perceber, começa a ver, olha, eu tenho de seguir por esse caminho, eu tenho de fazer isso, eu tenho de viver isso. A gente vai se conhecendo. Conhecer Jesus é fazer a gente se conhecer quem ele é, quem a gente é, quem nós somos. Agora, vocês vejam, eu vou para a segunda leitura já, da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Saulo, era o nome dele, Saul, na Bíblia, né? O que aconteceu com aquele homem? Ele era um perseguidor dos cristãos, daquela comunidade de Jerusalém. Vai a Damasco para prender os cristãos lá. Quando está na porta da cidade, Jesus aparece para ele. E ele então tem um encontro forte com Jesus. Mudou a vida dele, mas mudou totalmente. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus de Nazaré, quem tu persegues. E é nesse momento, quando ele se encontra com Jesus, o que aconteceu na vida dele? Ele se descobriu quem era. Ele era alguém enviado por Deus para levar o Evangelho para todos os povos que não eram judeus também, mas principalmente para os chamados gentios, os pagãos, né? E ele, o que ele faz? Ele muda totalmente de vida e aí sai pelo mundo realmente fundando comunidades. Em toda aquela parte daquela região da Europa e também da Ásia, que era naquele tempo não se conhecia a América, né? E ele realmente foi aquele grande evangelizador, fundador de comunidades. Agora, o que aconteceu com esses dois? Eles enfrentaram muita dificuldade, mas nunca desanimaram. Inclusive chegaram até morrer realmente pela fé. Paulo, ele conta nas cartas dele o que ele passou. Vocês nem podem imaginar o que aquele homem passou. Foi apedrejado, foi flagelado, foi preso e foi perseguido, teve de fugir de uma cidade, deixaram quase morto uma vez, e ele firme, ele tinha se encontrado realmente com Jesus, sabia quem era Jesus e quem era ele. É bonita essa história de Paulo, mas eu não vou contar para vocês tudo isso, mas eu lembro Pedro. Nós temos aí a primeira leitura, a prisão de Pedro. O rei Herodes, né, conhecido rei Herodes, ele começou a perseguir a igreja, a comunidade de Jerusalém, porque ele queria agradar os judeus e os judeus não toleravam os cristãos. E aí, o que aconteceu? Matou Tiago. Esse Tiago é o irmão de São João, Zebedeu, né? Depois, ele quer dar acabar com a comunidade. Então, ele prende quem? Pedro. E vai apresentar no dia seguinte para os judeus e vai matar Pedro. E Pedro está na cadeia. Eu não sei se vocês notaram quantos soldados ele pôs para guardar Pedro. Aqui diz, né? 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. 4 vezes 4 dá 16. Imagine, 16 soldados para guardar aquele homem que era um pescador, talvez nem soubesse ler e escrever, que não tinha nada de armas com ele. 16 soldados. Você pensa que a importância de Pedro naquela comunidade? Mas os homens pensam de um jeito, Deus faz de outro. Então nós ouvimos a libertação de Pedro. O anjo que vai, tira Pedro da cadeia, passa por meio daqueles soldados todos, as portas vão se abrindo e deixa Pedro lá fora. Ele vai
da casa onde estava reunida a comunidade. Bonito de ver, né? Esse salmo que nós lemos hoje, nós repetimos, é justamente um salmo que lembra disso, né? Ele diz assim: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e salva. Então, veja, aconteceu com Pedro. E meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é bonito isto, né? Essa firmeza desses dois. Paulo, na segunda leitura, ele diz, a missão dele foi pregar o evangelho aos povos, e fez isso. É o final da vida dele. E ele então olha para o passado, está esperando a morte, está condenado. E o que ele diz, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Veja que coisa bonita, um cara. Se imagine nós chegar ao fim da nossa vida e nós dizemos assim: eu vivi, graças a Deus, estou feliz, minha vida, vivi. Chega o momento de partir, mas e daí? É o que Paulo diz, né? Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Bonito isso. Que homens extraordinários, né? Que exemplos para nós. Pedro, Paulo. E nós celebramos hoje também o dia do Papa. Por que nós celebramos o dia do Papa? Pelo seguinte: São Pedro de Jerusalém, ele foi para Antioquia, que era a cidade mais importante lá naquela região. Depois ele foi para Roma, que era o centro do mundo naquele tempo. E lá ele foi preso no dia 29 de junho do ano 65. Ele foi crucificado e morreu. E o que acontece? Pedro era o responsável da comunidade de Roma, nós chamamos de bispo, né? E quando ele morreu, o bispo de Roma ficou no lugar dele, para justamente essa missão de nos deixar unidos em torno de Jesus Cristo. Eu me lembro uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu, quando era jovem, fui fazer teologia em Roma, o bispo me mandou. E me ordenei padre, fui ordenado padre em Roma. E a segunda missa que eu rezei, eu fui rezar num lugar muito interessante. No começo da nossa igreja havia muita perseguição, mas os soldados eram proibidos de entrar no cemitério. Então os cristãos se reuniam nos cemitérios para celebrar a missa. Veja que coisa interessante. Em Roma tem o cemitério por cima, né? Mas na época eles fizeram cemitérios subterrâneos. Eram túneis. E eu rezei minha primeira missa nas catacumbas de São Calixto. Só para vocês imaginarem, o terreno de Roma é um tufo, que é muito pegajoso. Então eles faziam aqueles túneis, um debaixo do outro. São 7 túneis, 7. Os 3 últimos até hoje não conseguiram entrar, porque aí tem água. Mas, olha, eram mais de 20 quilômetros de túneis lá. Você vê que coisa impressionante. E enterravam assim na parede, que era a terra, né? Lá estava enterrado Santa Cecília, São Tarcísio. E tinha um lugar, assim, pequeno, não era grande não, é onde foram enterrados os 12 primeiros papas. São Pedro foi enterrado lá, depois foi levado para o Vaticano. E os outros, Lino, Clemente e assim por diante. E eu fui rezar nas primeiras missas lá. Se imagine a emoção da gente. Estou rezando lá, lembrando, olha aqui, os cristãos se reuniam para rezar a missa, porque aqui os soldados não prendiam. Que coisa bonita, meu Deus do céu, a emoção que a gente tem. Então, o trabalho de Pedro na igreja continua com o Papa. Por isso que hoje também é o dia do Papa, nosso Papa Francisco. E o que a gente deve fazer pelo Papa?
Aqui na primeira leitura, quando Pedro estava preso, ele diz uma coisa, o texto de São Lucas diz uma coisa muito interessante, né? Diz assim: enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente por ele. Então, é o que nós devemos fazer pelo Papa? Rezar pelo Papa, né? Vamos rezar nesse mundo confuso que estamos vivendo, muito complicado, que ele realmente tenha a sabedoria do Espírito Santo para conduzir nossa igreja e nós sermos aquela igreja que Jesus desejou. Mas tem uma outra coisa, podemos fazer alguma coisa a mais? Podemos. Hoje nós temos a coleta, que se faz todo domingo, né, nas nossas missas. Essa coleta nós mandamos para o Papa. Para quê? Para ele viver? Não, é para ele fazer as obras de caridade. Que no mundo, de vez em quando, acontece um terremoto, às vezes acontece uma desgraça em países pobres, e esse dinheiro é destinado para isso. Se chama óbolo de São Pedro. Então vocês fiquem sabendo que nós podemos ajudar também hoje com essa coleta que nós vamos fazer, como fazemos em todas as missas. Mas era isso que eu queria dizer para vocês. Vamos lembrar desses dois apóstolos, Pedro e Paulo, que nós tenhamos a fé que eles tiveram, que nós tenhamos a coragem que eles tiveram.